Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos, e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, no Evangelho de hoje nota-se que a competição e a inveja pode acontecer nas melhores famílias, até mesmo nas famílias ou nas comunidades cristãs. Os apóstolos vinham pelo caminho discutindo quem seria o maior. E Jesus, como vê os pensamentos, já sabia o que eles vinham conversando, mas para pô-los em seus devidos lugares, perguntou: de que faláveis pelo caminho? E em seguida dá-lhes uma verdadeira lição de moral. Mostra para eles: para ser o maior, primeiro tem de ser o menor, o humilde. Ser aquele que serve, ao contrário daquele que tem pretensões de ser servido. Como ele nos deu o exemplo, lavando os pés dos discípulos, pois para Jesus, se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. O último não é no sentido negativo, mas no sentido de humildade. Aquele que primeiro se humilha, sentando no último banco, em vez de se sentar lá na frente, como se fosse importante. E esse ato de se colocar em último lugar deveria resultar de um ato livre, ou seja, uma decisão tomada com sinceridade, e não com hipocrisia, e sem nenhum complexo de inferioridade. Queridos irmãos, é isto que está faltando no meio de nós. Em vez de ciúmes, reconhecer que as qualidades do nosso irmão ou irmã foi um presente de Deus para melhor servi-lo, e não devemos desejar que esta habilidade devesse estar em nós, ou pertencer a nós.
É uma coisa muito feia saber que aqueles que pregam contra a inveja estão sentindo inveja uns dos outros. Aqueles que pregam contra a exclusão estão excluindo, ignorando, discriminando e enquadrando outros irmãos só porque às vezes não concordam com eles ou simplesmente não pensam como eles pensam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.